Criar o hábito de consumir frutas, hortaliças e vegetais in natura para garantir um estilo de vida saudável e reduzir o risco de doenças crônicas não transmissíveis. Esse foi um dos assuntos debatidos pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura no Brasil, a FAO, e faz parte da campanha, frutas e hortaliças. Por que comer mais? E para falar sobre os hábitos de consumo desses alimentos aqui no Brasil e no mundo e a importância deles para uma alimentação saudável, a gente recebe aqui no JTV2 a assessora técnica da CNA, Letícia Fonseca. Letícia, muito obrigado pela gentileza de atender o Terra Viva, em especial o JTV2 aqui. Eu queria saber de você o seguinte, como é que foi dividido esse debate aí? Foram em várias lives, em vários encontros virtuais, né? Quais os principais temas abordados, hein, Letícia? Boa noite. Boa noite, Márcio. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aqui sobre um assunto tão importante para a nossa sociedade. Então, a campanha ela foi realizada a partir de um seminário e depois nós tivemos 5 lives. Em todos esses momentos, nós abordamos temáticas de interesse para o setor, para a sociedade como um todo, e a gente resolveu dividir de uma forma que ficasse um pouco mais fácil de integrar os assuntos. Então, em cada um dos momentos, a gente colocou um tema, como, por exemplo, os benefícios do consumo das frutas e hortaliças em relação à saúde, a questão da segurança alimentar e a segurança do alimento, os conceitos e diferenças nesses tópicos, as tendências de consumo, como o consumo de minimamente processados, que a gente tem visto um aumento nos últimos anos, e os desafios do setor produtivo, que influenciam diretamente a disponibilidade desses alimentos e o consumo para a sociedade. Ô Letícia, olha, você sabe, nós sabemos que o canal Terra Viva tem uma penetração imensa no campo do Brasil, mas temos também, né, grandes espectadores da cidade que acompanham os nossos jornais, os nossos programas do Terra Viva. Por isso que eu vou te perguntar a respeito do que o Brasil produz de frutas, verduras e hortaliças, né? O Brasil é um grande produtor, mas a população ainda não consome, a população em geral, né, não consome ainda uma quantidade recomendada pela OMS. Como é que a gente pode adotar esse hábito, hein, Letícia? Tem dica para a gente, para todo mundo? Então, ao longo desses momentos, a gente teve a participação de vários especialistas que passaram algumas dicas que são até práticas, se a gente for pensar. Por exemplo, quando a gente compra a fruta, a verdura no mercado, é interessante que a gente leve para casa, já higienize esse produto e armazene adequadamente, seja na geladeira ou em pote hermeticamente fechado, para aumentar a vida de prateleira desse produto, aumentar a vida útil dele dentro do aproveitamento em casa. Outras dicas, como deixar esse produto mais visível para a gente, né? Para a gente lembrar que existe aquela fruta, aquela verdura para a gente estar consumindo. Ou então, quando a gente vai num restaurante, num self-service, priorizar para servir primeiro a salada e depois os outros produtos. E uma pergunta que surgiu muito para a gente foi em relação às crianças, como está educando essa nova geração em relação a essa alimentação saudável. E foi muito passado em relação a esse aspecto, a gente trazer as crianças para dentro da preparação dos alimentos, além de dar um bom exemplo, né? Se os pais querem que os filhos comam frutas e hortaliças, o primeiro ponto é coma também. No meu caso, precisa cortar também para me ajudar. Eu acho que é o caso de muita gente para facilitar, né, Letícia? Mas enfim, como é que o agronegócio pode então contribuir, o agronegócio, hein, contribuir para que o brasileiro tenha uma alimentação cada vez mais saudável, rica e balanceada? Sim, o primeiro aspecto dessa questão, na verdade, é que a gente tem que pensar que o agronegócio, ele engloba todos os entes da cadeia, né? Não é só o produtor em si. Mas pensando na atuação de cada um desses elos da cadeia, o produtor, ele busca sempre produzir de forma sustentável, produzir inclusive em maior quantidade, maior qualidade, pensando também na eficiência produtiva, na diluição dos custos dentro dessa produção, que vai impactar inclusive na acessibilidade para a gente, né, em relação ao preço desse produto no consumidor final. A cadeia de logística também, a distribuição desse alimento, tem que evitar as perdas ao longo da cadeia de distribuição, tem que buscar trazer esse produto de forma que seja agradável aos olhos do consumidor, para que haja realmente esse aumento no consumo. E por parte da gente, enquanto consumidor também, é interessante que a gente busque sempre aumentar a demanda desses produtos para que haja o desenvolvimento do setor da cadeia produtiva e também reduzir os desperdícios, que a gente sabe que também
também ocorre ao longo da cadeia de consumo. Perfeito. Letícia Fonseca, assessora técnica da CNA, a gente está feliz com a sua participação. Muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Obrigado, boa noite, bom descanso.